Boa noite, amigos da TV Rio Branco. Vocês que estavam a assistir a mais uma edição do programa Roda Viva, na TV Cultura, nossa parceira há mais de 3 anos, estão convidados a continuarem conosco agora, prestigiando o que é nosso. Estamos começando mais uma edição do programa Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. E hoje nós vamos receber a presidente do DETRAN, Departamento de Trânsito do Acre, Tainara Martins. Ela vai falar para a gente como uma policial militar conseguiu fazer a diferença em um órgão tão importante, um órgão que cuida do nosso trânsito, como é o DETRAN. Ela, que é natural de Cruzeiro do Sul, é um dos destaques do governo Gladys Comigo, desde a primeira edição, que ela assumiu ainda no governo anterior. Como o próprio governador diz, o governador é o mesmo, mas o governo é outro, né? Então ela conseguiu se destacar, por isso que foi mantida na equipe. Como sempre, Osmir Lima e Narciso Mendes estão a compor a bancada de debatedores e entrevistadores. Boa noite, presidente. Seja bem-vinda. Boa noite, Tudo Luiz. bem? Boa noite aos meus dois colegas aqui que também vão partilhar essa mesa, essa roda de conversa aqui também com a gente. É uma satisfação estar aqui com vocês. Boa noite, doutor Narciso Mendes. Boa noite, parabéns, boas-vindas à doutora Tainara Martins, que exerce hoje uma das funções mais delicadas nas metrópoles todas do Brasil. O trânsito de São Paulo é preocupante, o de Natal no Rio Grande do Norte é preocupante, do Belém de Pará. Era em Cruzeiro do Sul, se a cidade já está começando a ser, e é aqui no Acre. Legal. Parabéns pelo desafio. Boa noite, Osmir Lima. Boa noite. Eu vejo que você está feliz da vida ao saber que nós vamos receber entrevistar mais uma uma conterrânea. cruzeirense. Inclusive, Narciso, eu já estou cansado de entrevistar tanto cruzeirense, tudo importante. Legal. Muito bem. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. Esperamos continuar contando com a sua audiência. Até já. Ok, estamos de volta, agora em definitivo, começando para valer mais uma edição do Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia na capital e também no interior. Osmir Lima, o doutor Narciso não vai ficar com raiva não. Você é cruzeirense, pode hoje fazer a primeira pergunta para a doutora Tainara Martins, a presidente do DETRAN Acre. Eu pensei que tu fosse fazer o rodízio, mas tudo bem. Não. Primeiro prazer de tê-la aqui. Obrigada. Saber que é minha conterrânea. Aliás, aqui esse programa só tem dado cruzeirense, né? Coisa. Competência. Você sabe que nós tivemos uma educação europeia, os cruzeirenses. Senhor. Eu acho que você está exercendo uma influência junto à produção do programa. É? Acho que sim. Mas o problema é o seguinte: tem um viaduto já construído. Tem 2, o lá o da Ceará com a Getúlio Vargas, vai começando, e tem esse outro aqui em frente à BB. Eu pergunto o seguinte: você acha que com a criação desses 3 viadutos é um passo importante? Eu sei que é, mas vai resolver o problema do trânsito em Rio Branco? É uma pergunta muito boa, né? Primeiro vamos entender hoje como que funciona a questão do trânsito aqui no nosso estado, né? As rodovias federais, elas são de responsabilidade da fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, de manutenção do DENIT, as rodovias estaduais do DERACRE e a fiscalização também do DERACRE, mas tem um termo de cooperação com o DETRAN e a Polícia Militar, e as vias urbanas, que são essas aqui dentro, né, da própria cidade de Rio Branco, de responsabilidade do município. Ora, aqui quem concluiu um viaduto e tomou a decisão de fazer um outro viaduto também. A gente acredita, em nenhum momento a gente teve a participação do Departamento de Trânsito em relação às tomadas de decisões sobre o viaduto.
ou opinativo, obviamente, até porque, como falei, é de responsabilidade deles, tem total autonomia para fazer, mas assim, pensando como autoridade de trânsito no nosso estado, a gente acredita que vem para desafogar o trânsito, mas a gente precisava e precisa ainda de uma organização melhor, não somente nas vias principais, mas também nas vias transversais e outras vias aqui da capital Rio Branco. Porque, perceba bem, hoje nós temos um número de sinistros de trânsito, de acidentes de trânsito, falando bem na linguagem mesmo, grande, né, considerado a capital Rio Branco, os acidentes de trânsito que acometem aí motociclistas, por exemplo, um dos maiores, né, do Brasil a nível estatístico, obviamente, proporcional. Sim. Então, o que a gente precisa para reduzir o número de sinistros de trânsito, para dar mobilidade, como é o caso dos viadutos, mas também para o nosso objetivo, por exemplo, como órgão de trânsito, o DETRAN hoje tem a sua função aí de registrar veículos, de habilitar as pessoas, de trabalhar na engenharia, na fiscalização e na educação, obviamente. Mas o nosso objetivo maior como órgão de trânsito é reduzir o número de sinistros para que nenhuma pessoa venha a óbito, né? Então, falando dos viadutos, eu acredito que eles vêm para ajudar, mas a gente precisa ver como um todo, né? Como que isso vai impactar na vida das pessoas, não somente a médio prazo, mas também a longo prazo. Agora, acredito muito, né, que vai melhorar, como já melhorou ali nas proximidades do Aramix, melhorou bastante com a vinda daquele viaduto. Obviamente que nesse início tem um transtorno, né, por conta da construção, mas a gente acredita que vem para desafogar. No momento está afogando não só essas vias, mas também as vias próximas, como Isaura Parente e outras vias aqui, próprio bairro da Paz ali também. Mas a gente acredita que vem para somar sim, com certeza. Narciso. Dona Tainara, observação pessoal. Quando eu vou noutras cidades, noutras metrópoles, eu tenho observado que o trânsito de motociclistas proporcionalmente é menor lá e maior aqui. Isto é uma verdade? Com certeza é uma verdade. Tem um estudo, inclusive, bem recente, né? Inclusive, ele aparece em alguns lugares como uma curiosidade do trânsito no Brasil. Tocantins e o estado do Acre, proporcionalmente, são os maiores em veículos, em motocicletas, né? Automotores ali, mas motocicletas. Isso. Maiores do Brasil, tanto Tocantins quanto Rio Branco, a capital. Então não estou enganado. Não, é isso mesmo. Mas quando a gente vai traz essa realidade aqui para o nosso estado, a gente vê também que mais de 70% dos sinistros de trânsito, dos acidentes, acontece com motociclistas. Olha. Porque há justamente esse estudo, né, onde nós temos aqui um número maior de motociclistas, talvez pela cultura, né, do nosso estado mesmo, motociclista quer às vezes se locomover mais rápido, ou também pela própria questão econômica, né, é mais em conta uma motocicleta do que um carro. Hoje que a gente tem uma gasolina também que proporcionalmente uma das mais caras do país. Então, isso tudo tem vários fatores que levam a gente ter um número maior de motociclistas, mas você não está enganado, é isso mesmo, tem um estudo e é recente. Presidente, nós estamos em plena campanha Maio Amarelo. Isso. Como vão essas atividades aqui na capital e também no interior? Então, esse movimento ele já funciona há 14 anos, isso, né? É uma campanha mundial, tem esse foco mais nacional, mas o estado do Acre, como diz o nosso próprio brasão aqui, não é uma estrela que brilha menos que as outras, né? Nosso estado hoje abraça a campanha Maio Amarelo. Fomos destaque nas páginas da Senatran, como o início das campanhas do Maio Amarelo no Brasil. Nós fizemos uma corrida em Cruzeiro do Sul, que abriu essa campanha com mais de 350 atletas lá naquelas ladeiras maravilhosas que nós temos em Cruzeiro do Sul, que o foco foi realmente chamar a atenção da população, da sociedade como um todo, para os altos índices de sinistro de trânsito. Então, o Maio Amarelo, o que é? Hoje a gente tem várias cores, né, durante vários meses, mas o Maio Amarelo já funciona há 14 anos.
né, chama a atenção de todos os condutores, pedestres, ciclistas, para os altos índices de acidente de trânsito. Então, nós começamos lá em Cruzeiro do Sul, com essa corrida, com mais de 350 atletas, com a camisa, dando aí a ideia realmente que a gente estava chamando a atenção. Porque se a gente observar hoje, nós temos muitos corredores de rua aqui no nosso estado. Então, já tivemos alguns acidentes que envolvem eles também, então a gente resolveu começar ali com pedestre, com corredor de rua, né, trazendo o protagonismo para eles ali, que naquele momento eles passassem a ser respeitados. E durante todo o mês, em diversos municípios aqui do nosso estado, a gente está também com as campanhas educativas, o que a gente já faz nos outros meses, mas a gente dá um enfoque maior agora no mês de maio, né, visto que a gente tem esse número alto de sinistros de trânsito ainda, né? Com vítima nós tivemos uma redução, com vítima fatal, mas nós temos ainda um número de sinistros de trânsito. A gente nunca gostou de esconder os números, para até não dar uma falsa sensação de segurança para as pessoas, né? A gente tem isso na nossa gestão, de ser transparente. Então a gente aproveita essa campanha do Maio Amarelo para intensificar. Então em Brasileira nós tivemos o lançamento de um livro, né, chamado Super-Heróis do Trânsito. Foram as próprias crianças que desenharam como que eles fariam se eles tivessem um superpoder, né, como que fariam. Então, a gente trabalha com vários públicos. Lançamos esse livro, temos campanhas também voltadas para os jovens e também para o público adulto. Nós visitamos várias empresas, palestrando, trazendo realmente exemplos de acidentes de trânsito que acontecem. A gente leva nas palestras, mostra e qual seria a atitude a ser tomada, né? Então, uma infinidade de atividades durante todo o mês de maio. Legal. Vai lá. Você falou agora há pouco que o maior número de acidentes que acontece aqui envolve moto. Isso. Eu, pessoalmente, sempre fui contra o mototáxi. Eu acho que deveria haver um modelo semelhante ao do Peru, que eram 3 rodas, aquela casinha coberta com 2 passageiros, o que permitiria esses condutores trabalharem, inclusive, no inverno. Trabalhar no inverno. Conhece aquele modelo do Peru, Sim. não conhece? Por que não implantaram? Claro, isso aí era da prefeitura. Não foi implantado esse modelo. E porque eu acho que é um dos poucos estados do Brasil que permite a moto levar passageiros. Porque isso é um perigo. É um perigo muito grande. Não tem como o Detran, como autoridade que tem em todo o estado, junto às prefeituras, começar a incentivar essa troca, inclusive dando apoio aos mototaxistas, para que eles transformem as suas motos nessas, como eu diria, nesse meio de transporte mais seguro. Como você mesmo colocou aqui, né? Essa é uma decisão das prefeituras municipais e cabe a eles essa regulamentação. O que é que compete ao Detran no meio disso tudo? Tentar prevenir os acidentes de trânsito. Nós temos campanhas voltadas especificamente para os mototaxistas, para os moto-ubers, motofretistas, entregadores. O capacete ele é o único item de segurança do motociclista. Nós entregamos aí quase 1000 capacetes para os mototaxistas. Para o mototaxista e para o passageiro. Porque a gente sabe que aquilo ali tem uma data de validade, Sim. né? E muitas vezes eles não trocam ali. Então, o que é que o Detran faz para tentar prevenir esse sinistro de trânsito? Nós entregamos os capacetes, os coletes, para que eles sejam, né, durante o período noturno, vistos, porque Isso. são coletes refletivos. Trocamos as viseiras. Nós fazemos blitz educativos, onde a gente troca as viseiras dos transeuntes, dos motociclistas mesmo das ruas. E para os motofretistas também nós entregamos, e motoruber entregamos um capacete, né? Porque ainda não tinha essa questão da regulamentação do transporte de passageiros, nós entregamos um capacete também para eles, né? Fizemos uma palestra para poder ter a entrega desse equipamento, fizemos uma palestra educativa, emotiva, mostramos o vídeo para eles, que vale mais a pena chegar
inteiro do que ir para o hospital. Colocamos ali, tentamos pegar a parte mais emocional deles, que sempre tem alguém que espera eles em casa. Quando nós acabamos essa palestra, não deu 40 minutos, muitos deles estavam vendendo capacete na internet. Então, assim, a nossa parte a gente tenta fazer. Mas o que acontece? O que são os causadores de acidentes de trânsito, né? Quais são as principais causas dos sinistros? Obviamente, o uso do celular hoje, motocicleta, é Horrível. horrível. Eu vi pessoas de motocicleta Claro. na rede social, no Instagram, de motocicleta, né? Então, o que é que falta? A fiscalização. A gente agora está implantando com a Polícia Militar uma maior fiscalização. A gente está nas ruas todo dia educando, né? Mas o que é que falta? As atitudes conscientes realmente, porque 92% do sinistro de trânsito do estado do Acre, falando uma estatística nossa, atualizada, acontece hoje por imprudência. Então, a gente precisa, né, conscientizar essas pessoas. Às vezes ela até tem consciência, né, mas ela não toma atitude na hora de pegar seu veículo. Só para qual dos modelos, se você pudesse implantar, você implantaria? Qual dos dois modelos? Olha, aquele modelo lá do Peru, ele precisa de um cinto de segurança também, né? Acredito que ele talvez cause, devido às cilindradas, né? A velocidade, mas tudo isso, o motociclista ele pode transitar no nosso estado, desde que ele obedeça a sinalização de trânsito, desde que ele afivele o capacete, ele use o capacete, que em alguns lugares ainda não se usa o capacete, em determinados lugares, né? Use o capacete, respeite as leis de trânsito e que que os motoristas levem em consideração o que eles aprenderam na autoescola. O maior sempre vai cuidar do menor. É na vida, os pais cuidam dos filhos, e é no trânsito, é uma regra básica. Legal. Então, acho que isso dá para ser modificado. Sim. E assim nós vamos um pouco, mas não respondeu. ao intervalo comercial e voltaremos em instantes com a segunda parte do Tribuna Livre desta segunda-feira, recebendo a presidente do Detran, Tainara Martins. Até já. Ok, voltamos com a segunda parte do Tribuna Livre desta segunda-feira. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Se você chegou agora, sintonizou seu televisor no canal 8.1, estamos aqui a receber desde o início do programa a presidente do Detran, Tainara Martins. Presidente, a CNH Social, que é um dos maiores programas sociais do governo do Acre e do Brasil, já contemplou mais de 12 mil pessoas e, segundo informações, devemos chegar até o final do ano com mais 5 mil, totalizando 17 mil pessoas. A senhora acreditou nessa grandeza lá no início do programa? Eu acreditei, né? Eu sonhava com isso, porque eu sou policial militar, né? E trabalhei no pelotão de trânsito por muito tempo e a gente viu uma deficiência no nosso estado de pessoas que ainda insistem na prática de dirigir sem possuir habilitação. E eu sempre vi o órgão de trânsito como a maior ponte disso, né? Entendi. E Deus me colocou nesta função, então eu fiz um juramento na Polícia Militar de servir a sociedade acreana. Então, eu tinha que voltar esse recurso que é arrecadado no Detran, que as pessoas tanto falam, né? É um órgão que arrecada muito, para onde vai o dinheiro do Detran. E hoje a gente fala em números, são 17 mil famílias beneficiadas até o momento, né? 12 mil entregues, mais 5 mil foram lançadas agora, e a gente está na fase agora de selecionar as pessoas que são de baixa renda, do CAD único. Nós tivemos aí mais de 45 mil inscrições. Então, você vê a deficiência que tem no nosso estado. A gente já contemplou aí 12 mil ainda se inscreveram, 45 mil. Então, a gente tem um número muito alto. E eu acreditei nesse projeto, né? Eu sempre soube, junto com a minha equipe, tenho
um diretor que me acompanha desde 2019, também acreditou nisso, sempre me deu muita força. E nós escrevemos esse programa, escrevemos a lei e eu entreguei para o governador, que abraçou esse programa, acreditou também que ele fosse dar certo. E hoje, como falei, a gente já entregou aí 12 mil, são 12 mil relatos. Todas as vezes eu faço questão de ouvir, né, vários relatos, nós temos vários... Emocionantes. Emocionantes. E há critérios, né? E aqui, sim, nós temos os critérios, né, de seleção, e a gente sabe que as pessoas selecionadas ali são pessoas de baixa renda. Hoje, como falei no início ainda há pouco, a nossa estrela não brilha menos que as outras. Hoje o estado do Acre é modelo, né, da CNH Social para alguns outros estados, e eu me sinto assim muito feliz, mas o que mais brilha os meus olhos realmente quando a gente faz a entrega dessas CNHs, que a gente vê o relato de pessoas que transformaram sua vida através de uma habilitação, porque para alguns pode ser pouco, né? O que é uma habilitação? Sim. Mas para muitas pessoas que não têm realmente condições, isso Diretora, aí muda a vida, traz aí geração de emprego, cidadania e a inclusão, porque 5% dessas vagas destinadas também a pessoas... Elas não estariam hoje habilitadas. Com certeza Seria impossível. não. diretora, inquestionavelmente, o capacete, tanto para o motociclista quanto para o garupa, representa quase que 90% da segurança dele. Sim. Porque geralmente quando você cai de cabeça. A própria lei da gravidade se encarrega disto. Mas na Bolívia tem uma justificativa para não usar o capacete. Lá é proibido usar o capacete porque 2 criminosos conduzidos numa moto e usando capacete, torna-se difícil a identificação deles. Essa justificativa é precária? Com certeza. Hoje nós temos, estatisticamente, no Brasil, o número de sinistros de trânsito é muito maior do que o número de homicídios. Então, morre-se mais pessoas no trânsito, mais jovens no trânsito, falando aqui a nível de Brasil, né? Então, essa justificativa, com certeza, para nós aqui, ela não prevalece. Não prevalece de maneira nenhuma. Minha querida conterrânea, olha, começou a criar intimidades. É o seguinte, eu participei de 2 programas de prefeitos. Certo. Não vou citar o nome deles. E defendi, nessa discussão, por exemplo, do trânsito, que a Avenida Nações Unidas tivesse mão única. Em toda a extensão? Em toda a extensão. E a Isaura Parente, uma mão única, voltando. E em cada transversal, uma vinha para cá, outra ia para lá. Daria mais flexibilidade. E todos concordaram e incluíram, mas ninguém colocou em prática. No seu ponto de vista, qual é o impedimento que nós temos para isso não se realizar? Há algum problema que dificulte isso? Vamos lá. Eu acompanho agora a política um pouco mais de perto, né? Quando a gente... E é muito precário os planos de governo em relação ao trânsito. Ora, se mata-se tanto no trânsito, porque as políticas, né? Eu falo as políticas públicas, né, não estou falando de política, lá o político, falando de políticas públicas, não são voltadas para o trânsito com maior efetividade. Isso precisa ser discutido muito, né, com engenheiros especialistas, né, nessa parte, engenheiros de tráfego. Aqui nós temos poucos no estado, Detran tem é o único de carreira do Detran. Temos alguns outros formados, acredito que a prefeitura deve ter um engenheiro também de tráfego, mas nós temos pouco. Isso precisa ser estudado por eles. Cada modificação que é feita no trânsito do nosso estado, ela precisa ser estudada, né? Porque eles, que são os especialistas
Agora, obviamente, nós como, né, leigos, eu tenho uma especialidade em trânsito também, em engenharia, não sou engenheira de tráfego, mas tenho uma especialização. E acredito que isso são fatores que eles saem um pouco do técnico, né? Porque tecnicamente a gente até consegue fazer essas mudanças, mas para uma mudança de uma via, ela tem as questões técnicas, tem as questões comerciais, tem as questões sociais, tem as questões políticas. Então isso, como disse, precisa de um estudo técnico, mas toda uma decisão também, seja de associações, de sociedade, mesmo sendo leigos, eles também têm, porque cada rua tem as suas especificações ali. Pô, eu tenho um comércio aqui, como que eu vou fazer desse comércio, né? Agora, por exemplo, nós estamos com esse problema em Rodrigues Alves. Antes da nossa gestão, foi instalado lá umas placas de proibido estacionar. O cara fala, ninguém estaciona aqui porque tem medo das multas, porque tem as placas e tem que respeitar. Então, isso tudo precisa ser avaliado, como falei, tecnicamente, socialmente e politicamente. Então, não vejo nenhum impedimento para que isso seja feito, falando tecnicamente. Mas isso são questões e decisões que vão além do técnico. Mas é interessante que ninguém vem explicar isso. Ó. Não pode por esse motivo técnico. Que deveria haver um esclarecimento, né? O condutor, a minha, outros, que são condutores de veículos. Olha, não pode por motivo tais, mas ninguém diz nada. Aí fica a impressão que há uma pura e simples omissão. Ou ninguém estudou, não quis estudar, ou esse trânsito prejudicou a casa do compadre fulano, né? Deveriam vir a público explicar os motivos por que não são feitos. Porque eu não consigo entender, Narciso. Não facilitaria muito, assim, em tese, uma mão para cá, outra mão para cá. E tendo as transversais, uma indo à direita, outra vindo para cá. No Cruzeiro do Sul nós temos um problema um pouco parecido, ali na 28 de setembro, que é a rua da Escola São José, Sim, sim. vai dar lá na Catedral. Muitas pessoas clamam para que ali seja via de mão única, mas tem questões que vão além. Ali a gente tem uma escola, né, que os pais não querem jamais uma via de mão única. Nós temos a questão comercial, nós temos a igreja, de certa forma, ali próximo. Então, assim, e a decisão política, que não cabe ao Departamento de Trânsito, claro. cabe à Prefeitura. Então, não só aqui em Rio Branco, mas em vários lugares, como já citei, Rodrigues Alves, Cruzeiro, a gente tem também. Acho que tem que ter políticas públicas. É que normalmente, né, presidente Rosmi, os fatores socioeconômicos entram em campo aí, porque dependendo da região, você pode acabar com o comércio. Por isso que eles fazem esse estudo. Criaram um binário aqui, na Exara Parente, uma parte, e Nações Unidas. Até... Mas como acabar se na transversal, um entra à direita, o outro entra à esquerda? Eu preciso de um comércio daqui, essa rua aqui, é uma única aqui. Eu entro aqui e vou para lá. Aí tem a questão das escolas, as unidades de mas saúde. Muniz, Tudo isso leva em conta, né? Tá bom. diretora, o uso do telefone celular, Sim. para mim, está se tornando um instrumento do altíssimo risco nos acidentes de carro e, sobretudo, imagine os motociclistas. Como é que o elemento que se equilibra em duas rodas traz o telefone celular no bolso, o telefone toca, ele é tentado ou a atender, e a partir dali tem surgido acidentes até mortais. O que é que o Detran tem feito e de forma rigorosa para evitar que no trânsito, transportando um veículo ou uma moto, se utilize o telefone celular? Olha só, eles estão indo além, não estão só atendendo o telefone celular. Eu mesma presenciei o indivíduo ele ficando parado no semáforo, que é para ele estar atento, né? No semáforo. Ele está na rede social de motocicleta, passando mensagem no WhatsApp, no Instagram. Então, realmente, hoje, a nível de Brasil, é o terceiro maior causador de acidentes de trânsito. É o uso do telefone celular.
sobre algum veículo, principalmente aqui na nossa região, sobre motocicletas, né, que é uma realidade, realmente. O que é que nós temos feito como órgão de trânsito? Primeiro, a gente tem investido, a gente tem migrado as campanhas. O pessoal está muito na rede social, a gente migrou também as nossas campanhas. A gente está na TV, a gente está nos outdoors, nós estamos nas redes sociais, nos portais, com as nossas campanhas educativas. A gente vai para as ruas, né? Agora mesmo está tendo uma ação educativa nossa nas ruas, abordando o pessoal. Muitas vezes são desrespeitados os nossos orientadores de trânsito, isso é fato ainda aqui no nosso estado. E nós trabalhamos também com a fiscalização, tanto com os agentes de trânsito, do DETRAN, quanto em parceria, nós temos um termo de cooperação com a Polícia Militar, que nós mais que triplicamos o número de operações de lei seca e operações voltadas ao segundo maior, que é a velocidade. O primeiro é álcool e direção. Segundo, Primeiro é álcool, álcool e direção. O segundo é Excesso de abuso, velocidade. excesso de velocidade, desrespeito à sinalização de semafórica, né, que aqui é uma nossa realidade, falando a nível de Brasil, o nosso entra também essa questão, e o uso do celular. O uso do celular está ainda se alastrando, né? demais, né? Então, assim, falando a nível de Brasil, aqui a nossa realidade tem migrado muito. O desrespeito, excesso de velocidade, o uso do celular e álcool. Presidente, o DETRAN tem fortalecido as ações do governo também no programa de cirurgias eletivas. Isso. Qual foi o ano que vocês contribuíram? Luiz? Cirurgias eletivas. Cirurgia. Eles estão fortalecendo o programa, né? Há quantos anos? Já 3, 4 anos? Nós estamos aí desde 2021, quando eu entrei na presidência. A gente tem um dado atualizadíssimo, de ontem, inclusive, da Secretaria de Saúde do nosso estado, que em 2024, 1.700 pessoas ocuparam os leitos dos nossos hospitais. E essas 1.700 pessoas todas acometidas de acidentes de trânsito. Olha como é um número muito alto, que poderia ser evitado, porque se você dirige com prudência, com segurança, respeitando a sinalização, sem excesso de velocidade. Falava assim antigamente, assim, eu lembro, eu criancinha, muito na direção defensiva, né? Hoje a gente está tentando trazer de volta a direção defensiva, que o condutor ele precisa. Eu acho que isso é fundamental. Com certeza. Então, assim, um dado desse, 1.700 pessoas no ano envolvidas em acidentes de trânsito, muitas vezes lotando aí as UTIs que poderiam estar, né, servindo para realmente outros tipos de doenças. O que o DETRAN pode fazer para tentar diminuir, né, realmente não só reduzir o número de internações, mas depois que o acidente aconteceu, porque a gente trabalha na prevenção, para que ele não aconteça, mas e depois que o acidente já aconteceu, o que é que o DETRAN faz? O que é que o DETRAN tem feito? Eu pensava em 2021, não, nós precisamos entrar nisso. E aí hoje também a gente é modelo para outros DETRANs do Brasil. Foi o primeiro DETRAN do Brasil a fazer desvinculação de receita para a área da saúde. Nós pegamos o dinheiro que é arrecadado de taxas do DETRAN, nós desvinculamos para a saúde pública do nosso estado para diminuir a fila de cirurgias. Com isso, o nosso estado ficou em 2022 ou foi 2023? 2022. Em primeiro lugar no ranking de quem mais realizou cirurgias eletivas do Brasil. Sobretudo porque, Sobretudo por Tainara, nós desvinculamos os politraumatizados em acidente de trânsito, os custos para o poder público são altíssimos. no Brasil 93 bilhões por ano. Muito dinheiro. Aqui no nosso estado, em média, cada pessoa que se envolve, que ela não foi a óbito, né, ela gasta aí 6 meses para se recuperar, com fisioterapia, com cirurgia. Olha o gasto que é. Então, o que é que o DETRAN fez? Nós desvinculamos quase 40 milhões para a saúde pública do nosso estado, para fazer as cirurgias eletivas de pessoas envolvidas em acidentes. A nossa secretária aqui passou 120 dias, né, a Toinha? Foi. Caiu numa moto, Foi. era Acidente de trânsito. um acidente de moto, e
foram 120 dias imobilizadas sem É isso poder mesmo. trabalhar. É isso mesmo. Então, a gente pensou o que o Detran poderia fazer no pós-acidente. A gente trabalha na prevenção, trabalha no atendimento a esse acidente de trânsito, mas e depois? Como que a gente pode estar auxiliando? E aí veio essa ideia, levei para o governador. Ele ficou tão empolgado que ele não esperou nem chegar no palácio para ele anunciar. Daqui dentro do carro dele mesmo, e já fez o anúncio da desvinculação de receita do Detran. Então, isso para a imprensa do nosso estado foi mas como assim? Como que o Detran vai dar dinheiro? Aí eu volto ao que eu falei no início. São o Detran em números. As pessoas sempre viram como um órgão que arrecada muito, mas cadê o dinheiro do Detran? Hoje a gente fala em 40 milhões, a gente fala na CNH social, mais também 45 milhões. Né? Então, o dinheiro está retornando para a população, está retornando para a sociedade. Então, essa desvinculação de receita, como falei, foi o primeiro Detran do Brasil a realizar a desvinculação de receita. E nós também desvinculamos receita para a Secretaria de Segurança Pública, foram quase 70 milhões. Segurança Pública. Minha presidente, tá Você certo? fala na volta, tá bom? Tá na volta. Tá ok. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes com a terceira e última parte do Tribuna Livre desta noite, aqui na sua TV Rio Branco. Até já! Ok, estamos de volta com a terceira e última parte do Tribuna Livre desta noite. Nós estamos aqui hoje a receber a presidente do Detran Acre, Tainara Martins. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Você da capital e também do interior. Você de Bujari, de Quinari, de Porto Alegre, Capixaba, Palácio de Castro, Acreolândia, Parque de Sena, Madureira. Nessas cidades, o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acreanas, você nos prestigia pela NET, HDTV, Canal 15, ou pela internet por meio do portal orriobranco.net e ainda pelo nosso canal no YouTube. Siga-nos nas redes sociais, @orriobranco. Mostre que você gosta de andar bem informado. Leia o portal orriobranco.net. Lá, além das notícias locais, nacionais e internacionais, você tem outros conteúdos que normalmente você não vê em outros portais de notícias, ok? Registramos aqui a presença do Kelvison e também do Eduardo, que fazem parte da assessoria da presidente do Detran, Tainara Martins. Sejam bem-vindos, ok? Boa noite. Presidente, antes da pergunta do Osmir, nós vamos só ilustrar nossa conversa aqui, viu, Osmir? Vendo algumas imagens, algumas fotos. Atenção, produção, pode soltar aí aleatoriamente e aqui a gente vai comentando com a presidente do Detran sobre cada um. Vamos lá, presidente, aí. Dia de festa, né? Dia de festa aí foi... Dia de celebração. Foi a entrega dos coletes, mototaxistas, também a lei, né, deles de isenção do licenciamento. Olha aí a a entrega da CNH social na modalidade estudantil. Olha aí. Vamos lá. Mais Entrega coletes. dos coletes, mototaxistas em Cruzeiro do Sul, em Rio Branco também. Em Brasileia, a entrega de CNH social também, da zona rural. Tem uma parte também para atender exclusivamente a zona rural. Sim, os nós estudantes temos 3 também. modalidades, o estudantil, urbana e rural. Esse aí. Ó, o senhor Também aí. lá em Brasileia. Realizando um sonho já é uma certa idade. Realizando um sonho. A mudança de categoria, que nós temos também a mudança Sim. de categoria, que é Também. o que mais gera, Não sabia é dessa. o que mais gera emprego, Legal. né? As Sim. pessoas que querem Esse aí dirigir ali é o caminhão. profissional mesmo, né? Exatamente, profissional. A alegria dela. Também aqui em Rio Branco, entrega de CNH social também. A história desse senhorzinho aí que está de laranja é muito emocionante, a história dele. Pode passar. Aí, Presidente do Sindicato dos Mototaxistas. a vibração aí. Tem mais fotos aí que a gente vai colocar daqui a pouquinho. Osmir. Eu vou fazer aqui uma pergunta que o Narciso pediu que eu fizesse, para não haver qualquer comentário que ele fez a pergunta em causa própria, defesa própria, né? Sei. E não pega bem. Ele foi parlamentar, sabe que ninguém pode legislar em causa própria.
Não é isso? Não. É isso? É. Não. É por isso que eu questiono você portar 4 aposentadorias. Ô, o Vitinho entregou aí para O que tu tem a ver com a 4 vida? aposentadorias. É o seguinte. De quem é a responsabilidade de multa? De multa. Por multar. É o Detran que multa? É como Depende, falei. né? Como falei no início aqui, são divididos por competências, né? A PRF aplica suas notificações Nas rodovias nas federais? rodovias federais, Sim. nas estaduais somos nós e a Polícia Militar. E aqui no município tem também a RB Trans, que também aplica, Pode multar. que pode fazer as Que notificações também. o que eu quero saber é o seguinte. Tanto, digamos, no aeroporto, como nos shoppings, e mesmo nas ruas, nas vagas destinadas aos idosos, Tá vendo? tá vendo? Homenagem para você. E aos cadeirantes, são permanentemente ocupados por pessoas que não estão autorizadas, ter o cartão. Exatamente. E no aeroporto, uma vez, eu chamei, que na época que tinha polícia militar lá, que hoje não tem mais. Chamei um policial militar e disse, olha, eu não consegui estacionar o meu carro, eu tenho aqui a autorização, porque está tudo ocupado, mas nenhum com autorização para ir nas vagas dos idosos. Não precisa uma fiscalização mais rigorosa. No shopping, então, não se fala. No shopping tem excesso até de vaga para idosos. Eu digo, rapaz, só tem idoso aí? Porque eles ocupam de qualquer jeito. Quais as providências que vocês assim, tomam com relação a isso? Por vezes, inclusive nesse mês nós já fizemos campanhas educativas tentando, pela educação, né, conscientizar. Essa vaga não é sua, inclusive é o nome da nossa campanha, essa vaga não é sua. E colocamos, né, os nossos orientadores para fazer, inclusive, ilustrativos. Às vezes a gente filma as pessoas, mas o nível de cidadania de uma cidade, de um estado, ela é medida pela educação que as pessoas têm no trânsito. Vamos fazer uma reflexão aqui como está o nosso estado, né, hoje. Isso aí é de responsabilidade da RB Trans fiscalizar, porque eles são responsáveis pelas multas de estacionamento. Obviamente que o departamento de trânsito, o agente de trânsito, ele se depare com a infração, ele tem o dever de repelir, né, de notificar a infração de trânsito. O policial militar credenciado também, junto ao Detran, mas compete à RB Trans fiscalizar mais em relação aos estacionamentos, já que é de responsabilidade da prefeitura, né, uma arrecadação própria, né, para a prefeitura municipal, lá para a secretaria deles. Essa questão do estacionamento, a gente tenta, né, da parte educativa, também na fiscalização. Por vezes, o Detran é chamado nos estacionamentos de supermercado e nós não recusamos, nós vamos também para notificar. A lei ampara autuar também lá. Sim, as pessoas que estão ocupando a vaga que não é delas, por direito. Ela pertence ao idoso, à pessoa com deficiência. Só de interrompendo um pouco. Mas também vamos reconhecer que o grande culpado é a má educação do povo. É isso que eu estou falando, né? Foi isso que eu falei. O nível de cidadania é medido pela educação que as pessoas têm no trânsito. Aqui pouco se vê as pessoas sendo cordiais, as pessoas parando na faixa de pedestre. Nós temos vários relatos de idosos, de pessoas, de crianças que foram vítimas de acidentes de trânsito estando na faixa de pedestre. Esse ano ainda, a gente, antes de acabar o governo, nós queremos implantar as faixas de pedestre com iluminação na faixa, principalmente faixas elevadas, com iluminação, mesmo sendo responsabilidade da prefeitura, a gente vai conversar com eles para que a gente tenha essa parceria, né, para poder instalar tanto aqui quanto nos municípios, nas proximidades das escolas, de locais que tenham mais essa
trafegabilidade de pedestres, principalmente, que atravessam ali na faixa, para que a gente coloque ali umas faixas iluminadas para tentar dar mais segurança para Diretora, as pessoas. mesmo nas faixas de pedestres, às vezes os pedestres não buscam atravessá-lo em caráter perigoso? O pedestre, aqui também a gente tenta fazer essas campanhas com o pedestre, porque o que ele precisa? Ele precisa ser visto, né? Ele precisa sinalizar, criar o hábito. Quando a gente vai em Brasília, Um né? exemplo que eu ia dar. Você colocou o pé na faixa, não é só o pé na faixa. Você sinaliza, obviamente que isso teve um processo muito grande para se Longo, chegar àquilo ali, longo, muitas notificações. A gente sonha um dia chegar assim no ar, né? Eu, como estudante aí da parte de trânsito, sonho com isso. Sou acriana, sonho que o nosso estado tenha também esse nível de educação, de respeitar a faixa de pedestre. Mas o pedestre, ele também precisa ser visto, ele também precisa dar com a mão. Mas Porque você colocou todo mundo bem. é pedestre. Mas a iluminação é importantíssima Importante. nessas faixas. Todo mundo é pedestre. Nós todos somos pedestres. Ora, a gente é motorista, é motociclista, é um ciclista, mas todos nós somos pedestres. Então, a gente precisa agir como pedestre. E quando está como motorista, precisa pensar no pedestre. Pô, eu também sou pedestre, né? Como que eu gostaria de ser tratado na faixa de pedestre? Então, a gente precisa criar esse hábito também, ser visto pelos motoristas, respeitar. Hoje a gente tem vários semáforos também para pedestre aqui em Rio Branco. E respeitar também essa sinalização. Mas a sociedade como um todo tem a responsabilidade do maior cuidado do menor. É na vida, é no trânsito também. Muito bem. Ô, Tainara, esse programa aqui foi criado com esse objetivo. O trânsito de São Paulo, que os governadores de lá cuidem. O trânsito de Brasília. E aqui, eu confesso que fiquei gratificado com a sua exposição. Porque você falou das coisas nossas, das nossas dificuldades. Até porque, urbanisticamente, eu vou dizer aqui uma verdade que não é agradável. A urbanização da nossa capital é altamente complicada para se proporcionar uma boa segurança de trânsito. É aquilo que eu falei, né? A gente precisa de políticas públicas, de um plano realmente voltado à mobilidade urbana, ao trânsito, à redução de acidentes de trânsito. Mas, enquanto isso não acontece, nós, não só a autoridade de trânsito, eu falo nós, sociedade, né? Nós, imprensa, todo mundo, nós precisamos ter atitudes conscientes no trânsito. Né? O que eu estou fazendo como cidadã para mudar o trânsito? Eu estou saindo mais cedo para o meu trabalho ou eu vou também apressado como todo mundo? Né? Então, a gente precisa ter essas atitudes conscientes, porque às vezes a consciência a gente até tem, né? Mas tomar atitude consciente, a gente espera do outro, né? Que o outro saia mais cedo, porque eu estou apressado. Gostei da comparação. Todos nós precisamos ter essa atitude consciente no dia a dia. São pequenas atitudes, são pequenas decisões que impactam durante todo o nosso dia. Se eu saio atrasada, eu já vou impactar na vida de outra pessoa, porque eu quero passar na frente, eu quero chegar primeiro. Então, automaticamente, o nosso dia todo vai ser naquela... E o mundo hoje está acelerado. Então, no trânsito, a gente precisa desacelerar. É o tema da nossa campanha, desacelere, do mês de maio de 2025. O seu bem maior é a vida. Presidente, as campanhas... Deixa eu só aproveitar aqui o que o Narciso falou, Muniz, depois você retoma. O grande problema, por exemplo, a diferença entre Rio Branco e a nossa cidade, Cruzeiro do Sul, é porque aqui é um processo de invasão. Tinha só aquele centro, o resto foi um processo de invasão. Está correto. A nossa cidade, você ainda é jovem, ainda não lembra bem, talvez, dos fatos, ela foi fundada por um engenheiro militar, que era o Taumaturgo de Azevedo.
E ele, quando fundou o Cruzeiro do Sul, fez uma planta. E essa planta é praticamente respeitada em quase Totum desde aquela época. É uma cidade planejada. Presidente, as campanhas educativas foram intensificadas na sua gestão. Independente das campanhas do Maio Amarelo, o Detran continua. Tem surtido efeitos positivos? A gente sempre acredita, né, na transformação das pessoas através da educação de trânsito, mas a gente também trabalha nesse viés, como falei, da engenharia, né, que é as faixas de pedestres, é a questão do semáforo em alguns municípios. A gente quer implantar em todos os municípios do nosso estado pelo menos um semáforo em frente às escolas, porque a gente tem município que ainda não tem semáforo, principalmente semáforos de pedestre, né, em algumas escolas, nas principais, as faixas elevadas, com iluminação. Então, a gente também trabalha nas viés da engenharia. Obviamente que a gente focou muito na parte social do Detran, na parte educativa, mas também para chegar no nosso maior objetivo, que é reduzir o número de sinistros de trânsito. A CNH social, ela tem esse nome, mas não é só a parte social. A gente visa principalmente tirar as pessoas não habilitadas, né, diminuir o número de pessoas não habilitadas nas ruas. Então, a gente tem esse objetivo maior, Legal. a gente coloca CNH social, né, para trazer essa parte social, mas o nosso objetivo é inclusão também, porque tem vagas para pessoas com deficiência, e a gente também trabalha na fiscalização de trânsito, que não deixa de ser Legal. um cunho educativo também. Vamos ilustrar mais a nossa conversa, porque os corredores de rua também estão no radar do Detran. Fotos, por gentileza. É em Cruzeiro do Em Sul? Cruzeiro do Sul. As fotos da É a corrida. chegada aí. O flamenguista ficou atrás ali. É a 4ª edição da Corrida Maio Amarelo, né? Em Cruzeiro do Sul, né? Nós iniciamos lá quando eu era gerente da Ciretran em 2019, sem nenhuma estrutura. Nós também fizemos essa corrida de rua e viu que deu muito certo. E a gente continua A realizando. presidente também correu. Eu corri. Deu um bom exemplo. Presidente, a nova sede do Detran, aqui próxima, na Nova Avenida Ceará, não deixa de ser uma conquista também, um espaço amplo, moderno, aconchegante, seguro, né? Com certeza. Nós funcionávamos aqui próximo, né, do estúdio Isso. da TV. Você via como era o caos de estacionamento aqui. Se você queria renovar sua habilitação, você tinha que vir nesse prédio da Avenida Ceará. Se você queria falar sobre veículos, você tinha que ir lá na estação experimental, né? Então, se você queria vistoria, Aqui na Rua Caramuru. na Caramuru. Então, se você tirasse o dia para ir no Detran, você não ia num lugar só. Aí você vem renovar sua habilitação e você fazer os exames médicos. Aí você volta para a estação. Quando terminou, aí você volta para deixar o papel. Então, assim, a nova sede, ela veio para otimizar o tempo, para atender melhor o cidadão. Tudo em um só lugar. Tudo em um só lugar. Hoje você chega lá, a gente tem um feedback muito grande da sociedade. Você chega lá para fazer, por exemplo, a renovação da sua habilitação. Você é atendido, tem uma pré-triagem. Qual é o seu serviço? É habilitação. Você já tira sua senha, é atendido, você vai ao lado, né? Até por questão de acessibilidade. Ao lado você já vai, faz seu exame médico, seu exame psicológico. Ao lado você retorna sua biometria, sua foto e já está preparado. O atendimento digital também melhorou a qualidade e a quantidade? Mais de 41 serviços online, né? Para quem não quer ir até o Detran, muitos serviços online também. Então, a gente tem assim, uma infinidade de ações que nós poderíamos passar aqui muito tempo, Legal. mas nosso tempo é curto, a gente já Legal. está acabando. Isso. Então, a gente gostaria de realmente deixar esse lado humano que a gestão Gladys Cameli, não é a gestão Tainara, é a gestão Gladys Cameli, juntamente com os servidores do Detran, porque isso tem muito deles A também. senhora valorizou os diretores, aliás, os funcionários, o diretor de operações, administrativo e financeiro são da São casa. servidores da casa, né? São servidores efetivos. Isso é histórico no Departamento de Trânsito. O governador Gladys valorizando e trazendo aquilo que ele pregava, né? Eu vou valorizar quem é técnico. Então, eles dois são técnicos. Um é agente de trânsito e outro é técnico assistente administrativo. O né? Argos Moura, que é o diretor de operações, De operações. da casa, e o Anderson Castro, diretor administrativo e financeiro. Exatamente. Então, tem toda uma equipe por trás desse trabalho do Detran, né? E a gente só quer parabenizar e agradecer. E agradecer aqui também ao programa pela oportunidade de falar
aqui, o que realmente tem feito o Departamento Legal. de Trânsito. Doutor Narciso, suas considerações finais. Não, eu apenas quero dizer que fiquei muito grato. Aprendi ainda mais do que eu já entendia e espero que a sua lição seja entendida pelo conjunto da nossa sociedade. Até porque o Departamento de Trânsito é, sobretudo, preventivo e não curativo. Muito ao contrário, o DETRAN interessa saber que de um determinado acidente ninguém saiu traumatizado. Então, obrigado pela presença. Obrigada. Osmir, Antes de eu cumprimentá-la, Sim, sim. eu quero só saber o seguinte, é rápido. Quantos veículos, caminhões, carros, tudo, são registrados por ano em Rio Branco? Olha, por Em ano, média. em média, a gente tem mais de 200 mil. 200 mil? 200 mil não, perdão, nós temos mais de 200 mil registrados No todo. isso, no todo, É. fora as motocicletas, falando de veículos. Sim. São quase 350 e poucos mil veículos. Juntando com as motocicletas, nós temos aproximadamente E 600. quantos são registrados anualmente? Anualmente, não vou saber te dizer uma média, mas eu acho que uns 20 mil veículos. Contando com motocicletas, com tudo. Então, assim, é um número expressivo, né? Obviamente que algumas outras frotas vão sendo desativadas, alguns vão... Mas, assim, hoje a gente tem quase 600 mil registrados. Muita motocicleta. Isso falando a nível de estado, né? Isso. Cruzeiro do Sul, nós temos uma frota muito grande de motocicletas. E Motocicleta. aqui em Rio Branco e em Brasileia também, porque devido à fronteira, né, a gente também tem um número alto de registro, mas aqui em Rio Branco concentra-se a maior quantidade. Presidente Tainara, foi um prazer enorme. Primeiro conhecê-la, né? Saber que você é natural da minha cidade, nossa cidade lá, que é uma das cidades mais bonitas do Acre. É a mais bonita, né? É a mais bonita. É o lugar que dá para se explorar turismo com muita facilidade, né? Ela acrescentou, é a mais bonita, não deixou, é uma das a mais bonita. legal. E fico satisfeito em dizer, quando eu cumprir minha missão, eu retorno a Mulá Docilar, né? Legal. Um abraço bem grande. Muito obrigada. Antes das considerações finais da presidente, vamos aqui registrar a morte de um amigo nosso, ele era seu amigo também, o jornalista Jairo Carioca, que foi encontrado morto no início da semana em um hotel no Rio de Janeiro. O enterro aconteceu agora há pouco. Jairo Carioca era jornalista há mais de 20 anos, mais de 30 anos. E às vezes apresentou os programas quando Participou aqui. Participou. É. No meu lugar até. Coloca a foto aí, a última vinda dele aqui, não nesse programa. Bonito, no outro, no aproveitando Boa que você Noite, Rio disse, Branco. minha solidariedade à Ali, família e aos ali, ó, amigos. gente. Veio com a Fabiana Matos. É. Porque eles trabalharam muitos anos. Muitos anos, trabalharam ao juntos. BFM. Foi diretor lá também. Eles me entrevistaram. Bom amigo, bom amigo. É. Que Deus o tenha em um bom lugar. Presidente, foi um prazer recebê-lo aqui, a sua visita aqui, a sua presença hoje no programa Inabo Terceiro, agradecer o nosso programa, parabéns pelo trabalho e que a senhora continue com essa mesma pegada, fazendo com que a educação do trânsito seja um agente transformador do nosso trânsito, para que a gente tenha menos violência e um trânsito mais seguro, mais dinâmico, ok? Eu que agradeço o espaço, né? Como falei, a imprensa ela tem um papel fundamental, né, de levar as ações do DETRAN, mas principalmente de também nos ajudar no processo de conscientização de todas as pessoas que utilizam as vias do nosso estado. Então, agradecer a oportunidade, sempre que me convidam para falar de trânsito, eu sempre aceito, porque eu sei que eu vou falar alguma coisa que alguém vai levar isso como consciência, né? Então, a gente trabalha em várias frentes, principalmente com as crianças, né, com nossos jovens, que são os futuros condutores do nosso estado. Então, deixar aqui só mais uma vez a nossa mensagem educativa para finalizar, que é desacelere, seu bem maior é a vida. Legal. Foi um prazer. Sucesso. Obrigada. Muito obrigado a todos pela audiência. Boa noite. Que Deus nos conceda uma semana de paz, de harmonia e de prosperidade. Na próxima segunda-feira estaremos de volta.
Eu, Narciso Mendes Osmir Lima, e um convidado especial. Boa noite e até a próxima semana, se Deus quiser.